O treino desta sexta-feira foi determinante para mudar todo o planejamento traçado por Mano Menezes no período de data FIFA. O time que parecia estar se encaminhando para se definir para a partida contra o Mirassol detectou problemas. E as coisas parecem muito mais dúvidas do que certezas nesse momento. Depois da vinheta, eu te trago os problemas do treino e também as soluções que podem ser encontradas pelo Mano. Tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal. E antes de qualquer coisa, deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações. Hype esse vídeo aqui embaixo também, que é sempre muito importante pra gente. E aqui a gente vai começar falando sobre o time, tá? A gente fez um vídeo sobre isso ontem. E claro, teve o treinamento de ontem à tarde. Depois teve novamente o treinamento desta manhã. E o treinamento dessa manhã, que poderia ser definitivo para a escolha do time. Poderia não, né? Seria definitivo para a escolha do time para enfrentar o Mirassol amanhã, no sábado, um jogo que pode ser determinante para o Grêmio na temporada. Ele detectou problemas que mudaram, de certa forma, muita coisa do que foi planejado pelo Mano Menezes durante esse período de data FIFA. Na manhã dessa sexta, Marcos Rocha e Carlos Vinícius apresentaram dores musculares. Nenhuma lesão foi constatada, mas as dores foram suficientes para praticamente tirar os jogadores da partida. Eles não estarão entre os relacionados e estão fora do jogo contra o Mirassol, até uma preservação que o Grêmio faz nesse sentido, visando o Clássico Grenal do outro final de semana no Beira-Rio. Dentro disso, todo o planejamento, toda a ideia que tinha para este time enfrentando o Clube Paulista na Arena para mais de 40 mil pessoas, ela não vai por água abaixo, mas ela desmancha em grande parte. Porque o time partia de uma espinha dorsal muito dos reforços que foram contratados, com o Thiago Volpi, o Marcos Rocha, tinha até uma dúvida ali entre o Gustavo Martins e o Noriega, com uma vantagem para o peruano, uma dúvida pelo lado esquerdo entre o Kahneman e o Wagner Leonardo pela questão dos cartões amarelos, e aí o Marlon pela linha esquerda fechando a parte defensiva. O meio-campo aí mais certezas, tá? A gente tinha ali uma manutenção do tripé de volantes como favorita, né? Colocando Cuéllar, Arthur e Dodi, com a dúvida no ataque entre Alisson, Bright White e Carlos Vinícius, ou entre Alisson, Carlos Vinícius e Kiki Oliveira. Porém, com a ausência desses dois jogadores, a ideia se modificou um pouco. E hoje, a tendência de time, se a gente for pensar, ela muda inclusive o esquema. Porque o time que a gente vem trabalhando, e até a ideia de algumas informações que a gente pegou, ela tem, por exemplo, a ausência do Kiki Oliveira e também a ausência de um lateral de origem, pelas informações que a gente tem. Então seria mais ou menos assim, tá? O Thiago Volpi no gol, o Gustavo Martins favorito para assumir a lateral direita, com ainda a possibilidade de ter o João Pedro ali naquela posição, mas colocamos o Gustavo Martins aqui. Ao lado direito da zaga, aí sim, o Noriega mantendo a vaga, e pelo lado esquerdo, o Wagner Leonardo ou o Kahneman, ainda tem essa dúvida. Eu vou colocar o Kahneman, acho que o jogo é muito importante nesse sentido, mesmo com a possibilidade de sair fora do Grenal se tomar amarelo, acho que ele vai apostar no Kahneman, até porque o jogo ainda vale os mesmos 3 pontos. Pelo lado esquerdo, Marlon deve fechar a linha defensiva. E aí vamos pro meio, onde, na minha visão, deve ter a maior mudança, tá? Cuéllar, Arthur e Dodi ainda é a tendência. E aí essa quarta vaga de meio, com a ausência do Carlos Vinícius, ela acaba ficando com a grande dúvida. Brigam por esta vaga Cristaldo, Edenilson e Kiki Oliveira. E aí são 3 esquemas diferentes. Se ele optar pelo Edenilson, a gente pode ter um esquema com 4 volantes alinhados. Arthur, Cuéllar, Dodi e Edenilson. Acho que é o mais difícil de acontecer nesse momento, e aí uma dupla de ataque com Alisson e Bright White, que foram os que treinaram no time titular. Se ele optar pelo Kiki Oliveira, ele mantém a ideia que vem sendo colocada nos últimos treinamentos, que é com Cuéllar, Arthur, Dodi, Alisson, Bright White e Kiki Oliveira. E por último, uma tendência de um 4-4-2 em losango, onde ele colocaria os 2 atacantes, que já vinha sendo treinado também em outra possibilidade, com Carlos Vinícius e Bright White, só que dessa vez com Alisson e Bright White. E o meio-campo ficaria então com Cuéllar, Arthur, Dodi e Cristaldo centralizado, com Alisson e Bright White à frente deles. Aí sim, uma mudança completa do que vinha sendo treinado nesta semana da data FIFA. A gente sabe, o Mano tem optado pelo 4-1-4-1 com volante fixado, uma linha num tripé com 2 volantes alinhados, Arthur e Dodi, e aí os pontas para ter ali a valência do centroavante.
Foi treinado também o 4-4-2 aberto, porém com Alisson e Kik, e aí sem a figura do Dodge com Bright White e Carlos Vinícius, mas como ele está fora, mudam também essa perspectiva. A gente está partindo aqui de uma ideia de manutenção de um esquema treinado ou uma aposta no 4-4-2 losango com o Cristaldo ganhando essa vaga. Eu acho que essas são as duas maiores tendências de momento e agora, claro, as conversas e muito do que foi o treinamento dessa sexta deve definir o time para amanhã, mas que hoje tem muito mais dúvidas e mistérios do que tinha, por exemplo, na tarde de ontem, na quarta-feira, quando essa base de time vinha sendo treinada e preparada para encarar o Mirassol. Talvez o time da temporada, aquele time que o Mano Menezes enxerga como ideal, a gente só veja mesmo no Clássico Grenal no Beira-Rio, tá bem? A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, deixa teu like, mas eu quero também o teu comentário. Dentro dessas dificuldades, com a ausência do Carlos Vinícius, do Marcos Rocha, qual time tu montaria? Tu acha que esses dois que a gente colocou aqui estão de bom tamanho para enfrentar o Mirassol? Deixa aí para mim. Beijo!